Capítulo 1. O autor conta de modo sucinto os principais motivos que o levaram a viajar. Naufraga e salva-se a nado chegando ao país de Lilliput. Prendem-no e conduzem-no para o interior. Meu pai, cujas propriedades, situadas na província de Nottingham, eram medíocres, tinha 5 filhos. Era eu o terceiro. Mandou-me ele para o Colégio Emanuel, em Cambridge, aos 14 anos. Permaneci aí 3 anos, que empreguei com utilidade. Como, porém, minha educação fosse muito dispendiosa, puseram-me como aprendiz em casa do Sr. James Bates, famoso cirurgião de Londres, onde fiquei até os 21. Meu pai, de tempos a tempos, enviava-me algumas pequenas quantias, que empreguei em aprender pilotagem e outros ramos de matemáticas, mais precisos aos que manifestam o desejo de viajar pelo mar, pois eu supunha ser essa minha vida futura. Deixando a companhia do Sr. Bates, voltei para a casa de meu pai, e tanto dele como de meu tio John e de outros parentes, consegui arranjar uma quantia de 40 libras esterlinas por ano para minha subsistência em Leide. Entreguei-me e apliquei-me ao estudo da medicina durante 2 anos e 7 meses, convencido de que tal estudo algum dia me seria útil nas minhas viagens. Pouco depois do meu regresso de Leide, pela boa recomendação do meu excelente professor, o Sr. Bates, consegui emprego de cirurgião no Andorinha, no qual embarquei por 3 anos e meio sob as ordens do comandante Abraham Pennell. Entre mentes, viajei pelo Levante e proximidades. Quando voltei, resolvi fixar residência em Londres e o Sr. Bates animou-me a tomar essa resolução, recomendando-me aos seus clientes. Aluguei parte de um palacete situado no bairro Old Jerry e pouco depois esposei-me a Maria Burton, segunda filha de Eduardo Burton, negociante da rua de Newgate, a qual me trouxe 400 libras esterlinas de dote. Mas, passado 2 anos, o meu querido professor Sr. Bates faleceu e, faltando meu protetor, a minha clientela principou a minguar. A minha consciência não me consentia imitar do modo de proceder da maior parte dos cirurgiões, cuja ciência é deveras semelhante à dos procuradores. Esta razão porque, consultando minha mulher e alguns dos meus íntimos, resolvi fazer nova viagem por mar. Fui, depois, cirurgião em 2 navios e muitas outras viagens que fiz durante 6 anos. As Índias Orientais e Ocidentais aumentaram um pouco a minha fortuna. Empreguei os meus ócios em ler os melhores autores antigos e modernos, levando sempre comigo certo número de livros, e, quando vinha à terra, não descurava de notar os usos e costumes dos povos, aprendendo simultaneamente a língua do país, o que se me tornava fácil, visto possuir boa memória. Tendo sido pouco feliz numa das minhas últimas viagens, aborreci-me do mar e deliberei-me meter-me em casa com minha mulher e meus filhos. Mudei de residência e fui de Old Jerry para a rua de Fetter Lane e daí para Wapping, na esperança de praticar com os marinheiros, mas tal não aconteceu. Depois de baldadamente ter esperado 3 anos que os meus negócios melhorassem, aceitei vantajoso partido que me foi oferecido pelo capitão Guilherme Pritchard, que ia partir no Antílope em viagem para o Mar do Sul. A 4 de maio de 1699, embarcamos em Bristol e a nossa viagem foi, a princípio, muito feliz. Ocioso se torna maçar o leitor com a pormenorização das nossas aventuras por esses mares. Basta apenas dizer-lhe que, ao passarmos pelas Índias Orientais, fomos acometidos por um temporal de tamanha violência que nos lançou para o noroeste da terra de Van Diemen. Por uma observação que fiz, notei que estávamos a 30,2 de latitude meridional. Da tripulação haviam morrido 12 homens em virtude do exaustivo trabalho e da má alimentação. A 5 de novembro, que era o princípio do estio naqueles países, o tempo estava um pouco escuro e os marinheiros avistaram uma rocha que se achava afastada do navio apenas o comprimento de um cabo. Mas o vento era tão forte que fomos impelidos diretamente contra o escolho, onde chocamos no momento.
Eu e mais 5 companheiros saltamos para uma lancha e, à força de remar, conseguimos livrar-nos do navio e do escolho. Navegamos assim perto de 3 léguas, mas por fim o cansaço não nos deixou mais remar, completamente extenuados, deixando-nos levar ao sabor das vagas, e em breve uma nortada rija virou-nos a lancha. Desconheço qual tivesse sido a sorte dos meus companheiros de lancha, nem dos que se salvaram do escolho, ou ainda dos que ficaram no navio, mas desconfio que pereceram todos. Quanto a mim, nadei ao acaso e fui levado para a terra pelo vento e pela maré. De vez em quando estendia as pernas a ver se encontrava fundo. Por fim, estando quase exausto, tomei pé. Porém então o temporal amainara. Como o declive era um tanto insensível, caminhei perto de meia légua pelo mar antes que pusesse o pé em terra firme. Andei quase um quarto de légua sem avistar casa alguma, nem encontrar vestígios de habitantes, embora esse país fosse muito povoado. O cansaço, o calor e o meio quartilho de aguardente que bebera ao deixar o navio tinham me dado um sono. Deitei-me na relva, que era de uma finura extrema, e pouco depois dormia profundamente. Dormi durante 9 horas seguidas. Ao cabo desse tempo acordei, tentei levantar-me, mas em vão o fiz. Vi-me deitado de costas, notando também que as pernas e os braços estavam presos ao chão, assim como os cabelos. Cheguei a observar que muitos cordões delgadíssimos me rodeavam o corpo, das axilas às coxas. Só podia olhar para cima. O sol começava a aquecer e a sua forte claridade feria-me a vista. Ouvi um confuso rumor em torno de mim, mas na posição em que me encontrava só podia olhar para o sol. Em breve, porém, senti mover-se qualquer coisa em cima da minha perna esquerda, coisa que me avançava suavemente sobre o peito e me subia quase ao queixo. Qual não foi meu espanto quando enxerguei uma figurinha humana que pouco mais teria de 6 polegadas, empunhando um arco e flecha e com uma áljava às costas. Quase ao mesmo tempo, os meus olhos viram mais uns 40 da mesma espécie. Desatei de repente a soltar gritos tão horríveis que todos aqueles animálculos fugiram aterrorizados, e mais tarde soube que alguns caíram de cima do meu corpo com tal precipitação que ficaram gravemente feridos. Apesar disso, tornaram daí a pouco, e um deles teve o arrojo de chegar tão perto que viu minha cara. Levantou as mãos e os olhos com ar de admiração e, por fim, com voz esganiçada, mas nítida, exclamou: "Requiná, Degu!" Palavras que os outros repetiram muitas vezes, mas cujo sentido me não foi lícito desvendar. Entretanto, conservava-me admirado, inquieto, perturbado, e o leitor ponha-se no meu caso e veja se não era de fato uma situação crítica. Por fim, forcejando em readquirir liberdade, tive a sorte de arrancar do chão as estacas que prendiam à terra o meu braço direito, porque, soerguendo-me pouco, dera porque me tinham preso e cativo. Ao mesmo tempo, com um forte repelão que me causou uma extrema dor, alarguei um pouco os cordões que prendiam os meus cabelos do lado direito, cordões mais finos do que os meus próprios cabelos, de modo que encontrei em condições de dar à cabeça um movimento mais livre. Então aqueles insetos humanos puseram-me em fuga, soltando agudíssimos gritos. Assim que cessou aquele ruído, ouvi um deles exclamar: "Fogo, Fonac!" E em seguida senti a mão cravada de mais de 100 flechas que me picavam como se fossem agulhas. Deram depois nova descarga para o ar, assim como nós na Europa tiramos bombas, e ainda que não as visse, é de supor que algumas caíssem parabolicamente sobre o meu corpo e sobre minha cara, que eu diligenciava tapar com a mão direita. Assim que terminou aquela granizada de flechas, tentei novamente libertar-me, mas uma outra descarga, maior do que a primeira, se fez ouvir, enquanto os outros tentavam ferir-me às lançadas. Por felicidade, trazia vestida uma impenetrável roupa de pele de búfalo. Pensei que o melhor era conservar-me quieto e naquela posição até a noite.
Nesse instante, libertando meu braço esquerdo, poderia pôr-me completamente em liberdade, e com respeito aos habitantes, era com razão que me supunha de uma força igual aos mais poderosos exércitos que viessem atacar-me, desde que seus componentes fossem do tamanho daqueles que vira até então. Outra, porém, era a sorte que me aguardava. Quando me viram tranquilo, deixaram-me de assediar com flechas, mas, pelo rumor que ouvi, compreendi que o seu número aumentava consideravelmente, e, perto de 2 toesas, defronte do meu ouvido esquerdo, senti um ruído durante mais de 1 hora, como de pessoas que trabalhavam. Por fim, voltando um pouco a cabeça para esse lado, tanto quanto me permitiam as estacas e os cordões, vi um tablado erguido, palmo e meio do chão, onde 4 desses homenzinhos poderiam caber, e uma escada que lhe dava acesso. Daí, um deles, que me parecia ser pessoa de importância, dirigiu-me um longo discurso de que não percebi palavras. Antes de principiar, exclamou 3 vezes: "Langro de Roussan!" Estas palavras foram, em seguida, repetidas e explicadas por sinais para que eu as compreendesse. Depois, 50 homens avançaram e cortaram os cordões que seguravam a parte esquerda da minha cabeça, o que deu ensejo a que eu pudesse movê-la livremente para a direita e observar a cara e o gesto daquele que falava. Pareceu-me ser de meia idade, de estatura maior do que os 3 que o acompanhavam, um dos quais, que tinha o aspecto de pajem, lhe segurava a cauda da beca, enquanto os outros 2 permaneciam de pé aos lados para o amparar. Pareceu-me bom orador e conjecturei que, segundo as regras da arte, misturava na sua arenga períodos cheios de ameaças e de promessas. Respondi em poucas palavras, ou melhor, exprimindo por um pequeno número de sinais, mas de um modo cheio de submissão, erguendo a mão esquerda e os 2 olhos ao sol, como se a tomá-lo por testemunha de que morria de fome, pois já não comia havia algum tempo. O meu apetite era de fato tão violento que não pude deixar de fazer ver a minha impaciência, talvez contra os preceitos da civilidade, levando várias vezes a mão à boca para dar a perceber que carecia de alimento. O urco é assim que entre eles se designa um fidalgo, como mais tarde soube, percebeu-me as 1000 maravilhas. Desceu do tablado e deu ordem para que encostassem a mim muitas escadas de mão, pelas quais subiram mais de 100 homens, que se dirigiram para a minha boca, carregados de cestos cheios de viandas. Notei que havia carne de diversos animais, mas não pude distingui-las pelo sabor. Eram quartos parecidos com as dos carneiro e magnificamente preparado, mas menores do que as asas de uma cotovia. Engoli-os dos 2 aos 3 com 6 pães. Forneceram-me tudo isso, dando grandes mostras de assombro e de admiração da minha estatura e do meu prodígio apetite. Fazendo-lhes um outro sinal, para que lhes dar a entender que me faltava de beber, conjecturaram, pela maneira por que comia, que uma pequena quantidade de bebida não satisfaria. E como era um povo interessante, levantaram com muita agilidade um dos maiores tonéis de vinho que possuíam. Vieram-no rolando até a minha mão e destaparam-no. Bebi-o de um trago e com grande prazer. Trouxeram-me outro que levou o mesmo caminho e fiz-lhe vários sinais para que me trouxesse mais alguns. Depois de me haverem visto praticar todas aquelas maravilhas, soltaram gritos de alegria e desataram a dançar, repetindo muitas vezes, como a princípio haviam feito: "Renica Degu!" Pouco depois, ouvi uma aclamação geral com frequentes repetições das palavras "Peplon Selan", e senti ao lado esquerdo muita gente alargando-me os cordões, de tal maneira que me encontrei em estado de me voltar e de satisfazer o desejo de urinar, função que efetuei com grande admiração do povo que, adivinhando o que eu ia fazer, fugiu impetuosamente para a direita e para a esquerda, a fim de evitar o dilúvio. Algum tempo antes, tinham-me caridosamente untado o rosto e as mãos com uma pomada de aroma agradável que, em pouquíssimo tempo, me curou das picadas das flechas. Estas circunstâncias, reunidas bebidas que me deram, predispuseram-me para dormir. O sono durou 8 horas seguidas, e em virtude do imperador ter ordenado aos médicos que me deitassem drogas soporíficas no vinho.
Enquanto dormia, o imperador de Lilliput, tal era o nome desse país, ordenou-me que conduzisse ao lugar em que se encontrava. Esta resolução parecera talvez arrojada e perigosa, e estou certo de que soberano algum da Europa a levaria a bem. No entanto, a meu ver, era um desejo igualmente prudente e perigoso, porque no caso em que esse povo tivesse tentado matar-me com as suas lanças e as suas flechas enquanto dormia, seria imediatamente despertado a primeira sensação de dor, o que excitaria minha cólera e aumentaria as minhas forças a tal ponto que me encontraria em estado de quebrar o resto dos cordões, e após isso, como me não pudessem resistir, seriam todos esmagados por mim. Fizeram trabalhar à pressa 5.000 carpinteiros e engenheiros para construir um carro. Era uma viatura com tamanho de 3 polegadas, com 7 pés de comprimento por 4 de largura e com 22 rodas. Assim que o deram por concluído, conduziram-no ao lugar em que me encontrava. A principal dificuldade, porém, estava em levantar-me e colocar naquele carro. Com esse fito, fincaram no chão 80 varas, tendo cada uma 2 pés de altura. Cada uma delas era munida na ponta de uma roldana, pela qual passavam cordas muito fortes, da grossura de uma guita, com ganchos que iam prender-me em cintos que os operários haviam colocado em volta do pescoço, das mãos, das pernas e de todo o corpo. 900 homens dos mais robustos foram empregados a puxar as cordas por meio de um elevado número de polés ligadas às varas, e por essa forma, em menos de 3 horas, fui levantado, colocado e ligado à máquina. Sei tudo isso pela narração que depois me fizeram, porque enquanto durou aquela manobra, dormia eu profundamente. 500 cavalos, dos maiores que existiam nas cavalariças imperiais, tendo cada um a altura de 4 polegadas e meia, foram atrelados ao carro e arrastaram-no na direção da capital, que ficava à distância de 1/4 de légua. Tinha já 4 horas de caminho, quando fui subitamente acordado por um acidente deveras ridículo. Os condutores haviam parado para arranjar qualquer coisa, e uns 3 habitantes do país tiveram a curiosidade de examinar o meu rosto enquanto dormia. E, avançando cautelosamente até a minha cara, um deles, capitão dos guardas, enfiou a aguda ponta da alarbada da minha venta esquerda, o que me fez comichão no nariz. Acordou-me e obrigou-me a espirrar 3 vezes. Caminhamos durante o resto do dia e acampamos à noite, com 500 guardas, metade com archotes e metade com arcos e flechas, prontos a descarregá-las ao primeiro movimento que eu fizesse. No dia seguinte, ao romper do sol, continuamos a nossa rota e chegamos ao meio-dia às 100 toesas das portas da cidade. O imperador e toda a corte saíram para nos ver, mas os oficiais não consentiram que a sua majestade arriscasse a sua pessoa em subir para o meu corpo, como muitos outros haviam feito. No sítio em que o carro parou havia o antigo templo, tido como o maior de todo o império, que, segundo o preconceito daquela gente, fora profanado com o crime de homicídio e por esse motivo era empregado para diversos usos. Ficou resolvido que eu ficaria alojado naquele vasto edifício. A porta grande que dava para o norte tinha aproximadamente 6 palmos de altura e quase 3 de largura. Aos lados havia uma pequena janela de 6 polegadas. À da esquerda, os serralheiros do imperador aplicaram 91 correntes, parecidas com as que as damas da Europa costumam usar nos relógios, e quase tão grossas, e com 36 cadeados me prenderam a perna esquerda. Em frente do templo, do outro lado da estrada, a distância de 20 pés, havia uma torre que devia ter uns 5 pés de altura. Era aí que o soberano devia subir com muitos dos principais senhores da sua corte para comodamente ver-me à sua vontade. Conta-se que mais de 100.000 habitantes saíram da cidade atraídos pela curiosidade e, apesar dos meus guardas, não foram menos de 10.000, suponho eu. Os que, por diversas vezes, subiriam com escadas acima do meu corpo, se não se publicasse um decreto do Conselho do Estado proibindo que tal coisa se fizesse. Não é possível imaginar-se o barulho e o espanto do povo quando me viu de pé e a caminhar. As correntes que me prendiam o pé esquerdo tinham pouco mais ou menos 6 pés de comprimento e davam-me liberdade de ir e vir, descrevendo um semicírculo.
Capítulo 2. O imperador de Lilliput, acompanhado de muitos dos seus cortesãos, veio visitar o autor na sua prisão. Descrição da personalidade e do trajo de sua majestade. Sábios nomeados para ensinar o idioma do país ao autor. São-lhes concedidas algumas graças em virtude da sua conduta pacífica. As algibeiras são-lhes revistadas. A primeira vez que o imperador a cavalo me veio visitar, ia-lhe sendo funesta, porque ao ver-me o cavalo espantado encabritou-se. O príncipe, porém, que é um excelente cavalheiro, firmou-se bem nos estribos, até que a sua comitiva correu-lhe e segurou o freio ao cavalo. Sua majestade, depois de pôr o pé em terra, examinou-me por todos os lados com grande admiração, mantendo-se sempre, contudo, por precaução, fora do alcance da minha corrente. A imperatriz, as princesas e os príncipes de sangue, acompanhados de muitas damas, sentaram-se a algumas distâncias em cadeiras de braço. O imperador é o homem mais alto de toda a sua corte, o que o faz temido de todos os que olham. As feições do seu rosto são fortes e másculas, lábio austríaco, nariz aquilino e tez esverdeada. É de corpo bem feito, membros proporcionados, tem graça e majestade em todos os seus movimentos. Tinha já passado a flor da sua mocidade, tendo 28 anos e 3/4, e já reinara 7 aproximadamente. Para o contemplar mais à minha vontade, mantinha-me deitado de lado, de maneira que o meu rosto estivesse paralelo ao seu, enquanto ele se conservava à toesa e meia longe de mim. Depois disso, tive-o muitas vezes à minha mão, e por essa circunstância não é fácil enganar-me em descrevê-lo. O seu trajo era simples, meio europeu, meio asiático, mas cingia-lhe a cabeça um ligeiro elmo de ouro, ornado de joias e de um magnífico penacho. Empunhava a espada para se defender caso eu quebrasse as minhas cadeias. Esta espada devia ter o tamanho de 3 polegadas. O punho e a bainha eram de ouro e cheios de diamantes. A sua voz era áspera, mas clara e distinta, e podia ouvi-lo à vontade, embora me conservasse de pé. As damas e os cortesãos vinham todos soberbamente trajados, de modo que o lugar ocupado por toda a corte parecia a meus olhos como de uma bela saia estendida no chão e bordada com figuras de ouro e prata. Sua Majestade Imperial concedeu-me a honra de falar comigo muitas vezes, e eu sempre lhe respondi, sem que nos entendêssemos um ao outro. Ao cabo de 2 horas, a corte retirou-se e deixaram-me numerosa guarda para impedir a impertinência e, quiçá, a maldade da populaça, que sentia grande impaciência em amontoar-se em torno de mim para me ver de perto. Alguns tiveram o arrojo e a temeridade de me alvejar com flechas, uma das quais me ia tirando o olho esquerdo. O coronel, porém, mandou prender os 6 mais teimosos desta canalha e não julgou pena mais conveniente para aquele delito do que entregá-los a minhas mãos bem amarrados e tolhidos. Tomei-os, pois, com a mão direita e meti-os todos 5 na algiberia do gibão. Quanto ao 6º, fingi querer engoli-lo vivo. O pobre diabo soltava gritos horríveis e o coronel, juntamente com alguns oficiais, estava sobressaltando principalmente quando viu que eu sacava de um canivete. Mas depressa lhe fiz cessar todo o espanto, porque, com uma calma suave e humana, cortei rapidamente as cordas que o prendiam e o coloquei no chão com a máxima delicadeza, e ele logo fugiu em desabalada carreira. Tratei os outros pela mesma forma, tirando-os da algiberia, um por um. Notei com satisfação que os soldados e o povo tinham ficado muito comovidos com aquele gesto de humanidade que foi relatado à corte de um modo vantajoso para mim e que me deu honra. A notícia da chegada de um homem prodigiosamente grande espalhara-se em todo o império e atraíra grande número de pessoas ociosas e curiosas, de maneira que as aldeias ficaram quase despovoadas e o cultivo das terras ficaram abandonado, o que seria uma enorme calamidade para o país se a Sua Majestade Imperial não providenciasse com publicação de decretos.
Decretou, pois, que todos aqueles que já tinham me visto voltassem imediatamente para suas casas e não tornassem a aparecer, senão mediante uma licença especial. Essa medida deu imensos lucros aos empregados das secretarias do Estado. Entretanto, o imperador convocara diversas vezes os conselhos para deliberar sobre o partido que era preciso tomar a respeito de mim. Soube mais tarde que a corte se tinha visto em sérios embaraços. Receavam que eu quebrasse as correntes e me pusesse em liberdade. Diziam que o meu sustento, porque causava uma enorme despesa, viria a produzir carestia e escassez de víveres. Por vezes eram de opinião que me deixassem morrer de fome ou então me atravessassem com flechas envenenadas. Refletiram, porém, que a infecção de um corpo como o meu poderia produzir uma epidemia na capital e em todo o império. Enquanto deliberavam, muitos oficiais do exército dirigiram-se para a porta da antecâmara, onde se reunia o conselho, e logo que 2 foram introduzidos, deram conta do meu comportamento com respeito aos 6 criminosos a que já me referi, o que causou uma impressão tão favorável no espírito de Sua Majestade e de todo o conselho, que uma comissão imperial foi logo enviada para obrigar todas as aldeias, as 450 toesas em redor da cidade, a entregar todas as manhãs 6 bois, 40 carneiros e outros víveres para o meu sustento, com uma quantidade proporcional de pão e de vinho, além de outras bebidas. Esses gêneros seriam pagos com letras do tesouro que Sua Majestade mandava entregar. Este príncipe tinha apenas de rendimento os da sua terra e só em ocasiões muito especiais é que criava impostos aos seus súditos, que eram obrigados a acompanhá-lo à guerra à sua própria custa. Foram designadas 600 pessoas para me servirem, as quais tiveram uma gratificação especial para o seu passadio e tendas muito cômodas, levantadas aos lados da minha porta para residirem. Também foi ordenado que 300 alfaiates me fizessem uma roupa à moda do país, que 6 homens de letra dos mais notáveis do império fossem encarregados de me ensinar a língua e, enfim, que os cavalos do imperador e os da nobreza fariam muitas vezes exercícios na minha presença para se acostumarem à minha estatura. Todas estas ordens foram pontualmente cumpridas. Fiz grandes progressos no conhecimento da língua de Lilliput. Entre mentes, o imperador deu-me a honra de frequentes visitas e também quis auxiliar os meus professores a me instruírem. As primeiras palavras que aprendi foram para lhe dar a perceber que tinha grande vontade de me conceder liberdade, o que todos os dias lhe repetia de joelhos. A sua resposta foi que era preciso esperar por algum tempo, que era um assunto que não podia resolver sem ouvir a opinião do seu conselho e que primeiramente era necessário que eu prometesse, sob juramento, observar uma inviolável paz para com ele e com os seus súditos, e que enquanto esperasse seria tratado com toda a delicadeza possível. Aconselhou-me a alcançar, pela minha paciência e pelo meu bom comportamento, a sua estima e a do seu povo. Pediu-me que não ficasse querendo mal, se ordenasse a certos oficiais que me revistassem, porque era muito natural que eu trouxesse comigo armas perigosas e prejudiciais à segurança do Estado. Respondi-lhe que estava pronto a despir a roupa e a despejar todas as algiberias na sua presença. Observou-me que, conforme as leis do Império, era preciso que fosse revistado por 2 comissários, que sabia muito bem que tal ato não se devia executar sem meu consentimento, porém que formava tão bom conceito da minha generosidade e da minha retidão que confiaria sem receio aqueles indivíduos nas minhas mãos. Que tudo o que me retirasse me seria restituído fielmente quando saísse do país, ou que seria indenizado segundo o valor que eu próprio desse. Quando vieram os 2 comissários para me revistar, tomei esses 2 cavalheiros nas minhas mãos, meti-os primeiramente nas algibeiras do gibão e depois em todas as outras. Vinham munidos de penas, tinta e papel, e de tudo que viram fizeram um minucioso inventário. E assim que concluíram, pediram-me que o pusessem no chão para que fossem dar conta ao imperador do que haviam visto. Este inventário era assim concebido. Em primeiro lugar, na algibeira direita do gibão do grande homem montanha, que assim traduzia as palavras Quimbus Flestin, após uma minuciosa busca, apenas encontramos um pouco de fazenda grosseira,
demasiado grande para servir de tapete na principal sala de recepção de Vossa Majestade. Na algibeira esquerda achamos um grande cofre de prata com uma tampa no mesmo metal que nós, comissários, não pudemos levantar. Pedimos ao citado homem montanha que o abrisse, entretanto, um de nós enterrou-se em pó até os joelhos e esteve a espirrar durante 2 horas e outro 7 minutos. Na algibeira direita do colete encontramos um prodigioso maço com a grossura aproximada de 3 homens amarrados com um cabo muito forte de substância branca e delgada, pegadas umas às outras com grandes figuras negras que nos pareceram ser de escrita. Na algibeira direita havia uma grande máquina chata armada com dentes muito compridos que pareciam a paliçada que há em volta do palácio de Sua Majestade. Na algibeira grande do lado direito do alçapão, conforme interpretei a palavra ranfuro, pela qual queria indicar os meus calções, vimos um grande pilar de ferro, oco, ligado a uma grossa peça de madeira, maior que o pilar, e de um lado desse pilar havia outras peças de ferro em relevo, que seguravam uma pedra talhada em cunho. Não soubemos o que isso era, e na algibeira direita havia ainda uma outra máquina do mesmo gosto. Na algibeirinha do lado direito havia muitas rodelas de metal vermelho e branco e de uma grossura diferente. Algumas das rodelas brancas que nos pareceram ser de prata eram de tal diâmetro e peso que eu e meu colega tivemos certa dificuldade em levantá-las. Item: 2 sabres de algibeira, cuja lâmina se encaixava em uma ranchura do punho e tinha um fio muito cortante. Estavam metidos numa grande caixa ou estojo. Havia ainda 2 algibeiras a revistar, que eram 2 aberturas talhadas no alto do alçapão, mas muito juntas em virtude do seu ventre que as comprimia. De fora do bolsinho direito pendia uma grande corrente de prata com uma maravilhosa máquina na extremidade. Pedimos que lhe tirasse para fora do bolso tudo que estava preso à corrente e pareceu-nos ser um globo, parte de prata e parte de metal transparente. Pelo lado transparente vimos certas figuras esquisitas traçadas num círculo. Julgamos que lhes poderíamos tocar, mas os dedos foram retidos por uma substância luminosa. Aplicamos essa máquina junto aos nossos ouvidos. Fazia um ruído contínuo, semelhante ao de um moinho de água, e conjecturamos que ou é qualquer animal desconhecido ou então a divindade que adora. No entanto, inclinamo-nos mais para esta última opinião, porque nos afirmou que se nós assim compreendemos, pois se exprimia muito imperfeitamente, que raramente fazia qualquer coisa sem que o consultasse. Chamava-lhe o seu oráculo e dizia que designava o tempo para todas as ações da sua vida. Do bolso esquerdo tirou uma rede que quase podia servir para pescador, porém que se abria e fechava. Encontramos-lhe dentro muitas rodelas maciças de um metal amarelo, que são de ouro verdadeiro, devem ter incalculável valor. Assim, tendo para cumprimento das ordens de Vossa Majestade revistado cuidadosamente todas as suas algibeiras, notamos um cinto em volta do corpo, fabricado com a pele de algum animal prodigioso, do qual pendia do lado esquerdo uma espada do tamanho de 6 homens. Enquanto do lado direito havia uma bolsa repartida em 2 compartimentos, podendo cada um conter 3 súditos de Vossa Majestade. Num desses compartimentos havia globos ou balas de um outro metal muito pesado, quase do tamanho da nossa cabeça, e que exigia uma forte mão para as levantar. O outro continha uma porção de certos grãos negros, mas relativamente pequenos e muito leves, porque pudemos conservar na palma da mão mais de 50. Tal é o inventário exato de tudo que encontramos no corpo do homem-montanha, que nos recebeu magnificamente com respeito devido à incumbência de Vossa Majestade. Assinado e selado aos 4 dias da 90ª lua do feliz império da Vossa Majestade. Flessen Frelock, Mercy Frelock. Assim que o inventário acima foi lido na presença do imperador, este ordenou-me em termos corteses que lhe entregasse todas aquelas coisas uma a uma. Primeiro pediu o meu sabre, dera ordem a 3.000 homens das suas melhores tropas que o acompanhavam, que o rodeassem a certa distância com arcos e flechas. Eu, porém, não dei por esse movimento porque os meus olhos estavam fixos em Sua Majestade. Pediu-me, pois,
que desembainhasse o meu sabre, que, embora um pouco enferrujado pela água do mar, estava muito brilhante. Desembainhei-o e em seguida todas as tropas soltaram grandes gritos. Ordenou-me que o embainhasse e que o lançasse para o chão tão suavemente quanto pudesse, a 6 pés de distância, pouco mais ou menos das minhas correntes. A segunda coisa que me pediu foram as colunas de ferro ocas, referindo-se às minhas pistolas. Apresentei-as e, por sua ordem, expliquei-lhe, conforme pude, o uso e, carregando-as só de pólvora, avisei o imperador para não se assustar e disparei-as para o ar. O assombroso, por esta ocasião, foi maior do que quando foi visto o sabre. Caíram todos de costas como que fulminados por um raio, e até o imperador, que era valente, só pôde refazer-se do susto passado certo tempo. Entreguei-lhe as 2 pistolas, pelo mesmo processo que já tinha usado com o sabre, com os sacos de chumbo e de pólvora, prevenindo-o de que não aproximasse do lume o saco de pólvora, se não queria que o seu palácio imperial fosse pelos ares, aviso que deveras o surpreendeu. Entreguei-lhe também o meu relógio, que lhe despertou grande curiosidade, e ordenou que 2 dos seus maiores guardas o levassem aos ombros, enfiado numa vara, como costumavam fazer os carregadores em Inglaterra aos barris de cerveja. Podia, muito à vontade, segui-los com os olhos, pois que aquele povo tinha uma vista mais penetrante do que a nossa. Pediu aos seus doutores que lhe dissessem o que pensava a esse respeito, o que deu lugar a respostas muito desencontradas, como o leitor facilmente calculará. Depois entreguei as moedas de cobre e de prata, a bolsa com umas 9 grandes moedas de ouro e algumas mais pequenas. O pente e a caixa de prata de estava admirado com o contínuo ruído que fazia e com o movimento do ponteiro que marcava os minutos. Foram transportadas para o arsenal de Sua Majestade. O resto, porém, foi deixado ficar no sítio em que me encontrava. Numa bolsa à parte e que não foi revistada estavam os óculos, de que às vezes me servia por ter a vista fraca, um telescópio com muitas outras bagatelas que supus não serem de grande importância, pelo que deixei de mostrar aos comissários, temendo que, apreendendo-nas, as perdessem ou estragassem.